Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Vamos corrigir aqueles exercícios lá que ficaram do livro e fazer mais alguns, tá? Para nossa AV. Então, na primeira questão, lá da página 357, dizia assim: alguns metais reagem com água. Aqui, ó, a gente tem o ferro, metal, reagindo com água, liberando, quando aquecidos, né, formando o óxido, que é esse cara aqui, ó, e liberando gás hidrogênio, ó, liberando gás hidrogênio, como no caso da reação abaixo. Então aqui, eu tenho uma seta, tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto. Então aqui eu tenho dois reagentes e dois produtos. Aí ele quer que a gente considere a reação acima que não está balanceada e afirmar a opção correta, né? Então vamos lá. O que é balanceado? O que eu tenho de um lado da reação, do reagente, eu tenho que ter em igual quantidade do outro lado. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho ferro como reagente, eu tenho um átomo de ferro como reagente. Lá no produto, eu também teria que ter um átomo de ferro, e aqui eu tenho 3, ó. Então, um átomo de ferro no reagente e 3 lá no produto, isso me indica que a reação não está balanceada. Dos dois lados, a quantidade de átomos ela não é igual. O oxigênio também, ó. Aqui eu tenho um oxigênio e aqui eu tenho 4. Então, a reação ela não está balanceada, tá? Aí, o que é que a gente afirme? É uma reação de decomposição. Na decomposição, eu tenho um reagente só, que eu vou expressar como A, formando dois ou mais produtos, B e C. Aqui eu tenho dois reagentes e dois produtos, então isso não é uma reação de decomposição. É uma reação de neutralização. A gente ainda não viu como é que é a classificação dessa reação, mas é assim, ó. A gente vai ter que ter um ácido com uma base, que vai dar sal, e vai liberar uma molécula de água. Aqui nem molécula de água é liberada. Ah, eu não vou cobrar isso na prova agora, fica tranquilo, tá? Só para ano que vem. É uma reação de oxidação, redução? Sim, a gente ainda não aprendeu o número de NOx. Só que o item correto aqui é a letra C. Quando eu coloquei essa questão para vocês fazerem, eu não vi que ela cobrava conteúdo que a gente não viu ainda, que é NOx, número de oxidação, tá? Mas a correta aqui, ó, é a letra C, é uma reação redox. Na letra D ele fala, é uma reação que libera 1 mol de H2? É uma reação que consome 1 mol de água? O que é isso? São os coeficientes. A gente vai balancear aqui só para vocês entenderem esses dois itens. Aqui eu tenho um átomo de ferro e aqui eu tenho 3 átomos de ferro. Isso não está balanceado. Então, para eu balancear, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar 3 mols de ferro. Agora eu tenho 3 ferros aqui e tenho 3 ferros aqui. Lá no hidrogênio, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Ok, está balanceado. Só que o oxigênio aqui são 4 e aqui é um só. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esse 4 em 1, perdão, esse 1 em 4. Vou colocar o coeficiente aqui, ó, 4. Eu estou balanceando. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Então, agora eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui e aqui eu também tenho 4 átomos de oxigênio. E o hidrogênio agora, ó, aqui eu só tenho 2. Aqui eu tenho 8 átomos de hidrogênio ao todo. 2 vezes o 4 aqui vai me dar 8. Então, eu vou ter que colocar um 4 aqui também, para eu também ter 8 átomos de oxigênio. E aí, qual é o erro da questão? É uma reação que libera 1 mol de H2? Não, ela libera 4 mols de H2. É uma reação que consome 1 mol de água? Não, ela consome 4 mol de água. Como é que é isso? Eu não vou cobrar balanceamento nessa prova, só para a gente entender essa questão, tá? O balanceamento, ele me diz o seguinte, ó, tudo que eu tenho desse lado, eu tenho que ter igual quantidade desse lado na reação. Então, por exemplo, aqui na reação, ó, N2, eu tenho que ter pelo menos um de cada, né? Um de cada. Uma molécula de N2, uma molécula de H2 e aqui uma de NH3. Só que onde é que está o erro? Tudo que eu tenho que ter como reagente, eu também tenho que ter como produto. Então aqui, ó, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, formando a molécula de nitrogênio. Lá no meu produto eu tenho 1 átomo de nitrogênio na molécula de amônia. Então não está balanceado. Onde foi parar o outro átomo de nitrogênio? Ele sumiu? Então aqui eu vou mudando os coeficientes. Eu vou acrescentar mais uma molécula de NH3, que é o meu produto. Aqui, ó, reagente, mais esse reagente forma esse produto. Eu estou balanceando.
Só que agora eu tenho 2 nitrogênios. Aqui também no reagente também tenho 2 nitrogênios, ok. O nitrogênio está balanceado. Agora, olha a quantidade de átomos de hidrogênio. Aqui no reagente são 2, porque é uma molécula de H2. Lá no meu produto são 2 moléculas de NH3. Então, são 3 aqui, mais 3 aqui, totalizando 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Só que aqui eu não tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o coeficiente, colocar 2 mols. Agora eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ainda não são 6. Então, eu vou colocar mais um coeficiente. E agora sim, eu tenho 6 átomos de hidrogênio no reagente. E aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio no reagente. A reação está balanceada. Vamos fazer outro aqui da água agora, ó. Qual é a reação que a gente tem? Eu tenho a água que vai se decompor. Olha aqui, a decomposição. Nesse da amônia era uma reação de adição, né? Eu tenho um reagente, outro reagente que formam um produto só. Ou é adição ou é síntese, né? Na água, na decomposição da água, eu tenho, o nome já fala, né? Decomposição. Então eu tenho aqui um reagente formando 2 produtos. Então qual é o coeficiente mínimo? Eu tenho que ter pelo menos uma molécula de água, uma molécula de H2 e uma molécula de O2, que é a bolinha vermelha. Isso aqui está balanceado? Não. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter igual quantidade do outro. Então, repara aqui, ó, que eu tenho 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio, e lá no produto também eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Só que o oxigênio não está balanceado, ó. Aqui são 2 e aqui é um só. O que eu vou fazer? A única forma é adicionando mais moléculas de água. Eu não posso chegar aqui e colocar só um átomo de oxigênio, né? Então, eu vou dobrar o número de moléculas. Vou botar 2 mol de água. Só que aí agora o oxigênio está balanceado. Tenho 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Só que o hidrogênio não está. Aqui são 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. E aqui são só 2 átomos. O que eu posso fazer? Eu vou aumentar o número de moléculas de H2, me dando ao todo 4 átomos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso que é fazer o balanceamento. Vamos fazer a combustão do metano, só para a gente aprender. Então, vamos lá. A menor quantidade aqui, eu tenho esse reagente com esse, formando esse produto e água. Então, metano, oxigênio, pelo menos um de cada, né? Não tem como ter menos que isso. Gás carbônico e água. Então, vamos balancear. Eu tenho um carbono aqui, lá no produto, um carbono também. No reagente, eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Lá no produto, eu tenho só 2 átomos de hidrogênio, que é essa molécula de água, né? Na água, somente que tem hidrogênio. No gás carbônico não tem, eu nem vou mexer nele. Então, eu vou chegar aqui e vou aumentar o número de moléculas de água. Então, ao todo são 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Agora, e o oxigênio? Aqui são 2 no reagente. No produto, eu tenho que totalizar a contagem. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ao todo, são 4 bolinhas vermelhas. Ao todo, são 4 átomos de oxigênio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar o número de moléculas de O2. São 2 mol de O2, me dando ao todo 4 átomos também. Então, aqui agora, ó, tá balanceada a reação. De novo, balanceamento não vai cair nessa primeira prova, mas eu me sinto obrigada de pelo menos apresentar esse conteúdo para vocês, tá? Porque no segundo ano a gente já combinou com a direção e a outra professora de química também. A gente vai começar o ano falando de balanceamento, porque isso é muito importante, tá? Então, vamos seguir. Próxima questão. No acampamento também é recomendável que a higienização das verduras seja realizada com uma solução de hipoclorito de sódio. A reação de hipoclorito com água é mostrada abaixo, então rapidinho. Eu tenho aqui hipoclorito, né, com água, formando essa base e liberando esse ácido. A desinfecção ocorre pela reação do HClO com o micro-organismo, né? Os micro-organismos, formando o gás cloro no interior das células. A reação de hipoclorito com a água é classificada como síntese.
A síntese também é chamada de adição. Eu tenho 2 reagentes ou mais formando um só produto. Aqui não é o caso, né? Eu não tenho um só produto, então não é síntese. A análise é o contrário da síntese, que é a decomposição. Um só reagente, deixa eu botar aqui, ó. A síntese, eu tenho um ou mais reagente formando um só produto. A análise é o contrário, eu tenho só um reagente formando 2 ou mais produtos. É uma coisa que se decompõe, tá? Deslocamento é a mesma coisa que simples troca. Oxidação não é, né? Simples troca. A simples troca é quando a gente vai ter uma substância composta, uma simples, uma composta e uma simples. Não é o caso aqui. Todas as substâncias são compostas. Então a gente tem uma dupla troca, tá? O cloro, ele sai daqui e se liga aqui ao oxigênio, que perde o hidrogênio e se liga aqui ao NaO, ok? Então, dupla troca. Outra questão do livro que a gente fez, ó, considera as seguintes reações químicas e a classificação na ordem respectiva, né? Então, olha a primeira. Um reagente, 2 produtos. Rolou uma decomposição. Se aqui tivesse um triângulozinho, esse triângulozinho na seta quer dizer que tem aquecimento, tá? Então, essa reação aqui, ela tem aquecimento. Aqui não veio com triângulozinho, o delta, né? Então, aqui é decomposição, ó. Então, síntese não é, desproporcionamento não existe, decomposição. A segunda reação, eu tenho um reagente, outro reagente e um só produto. Então, eu tenho 2 reagentes que se adicionaram, eles se sintetizaram, tá? Se adicionaram um no outro. Então, aqui, ó, é síntese, não é ácido base, tá? Então, C também não pode ser, é uma síntese ou adição. Depois, a gente tem cloreto de cobre com zinco, formando cloreto de zinco com cobre. Aqui é uma simples troca ou também óxido-redução. Às vezes as reações, elas podem ter mais de uma classificação, tá? Além de ser uma reação de simples troca ou deslocamento, também é uma reação redox ou de óxido-redução. Aqui no caso, a gente só tem a opção de óxido-redução, que não é reação só redução, é reação de óxido-redução. Então aqui, ó, tá certinho. Também é uma reação de deslocamento ou de simples troca. Repara que o zinco tá sozinho e aí aqui, ó, separa essa ligação com o cobre, o zinco se liga com o cobre e o cobre fica sozinho. É uma simples troca também. E o item 4, que ele fala aqui, ó, é uma reação de oxirredução. Sim, porque aqui eu vou ter a mudança do número de NOx dos meus reagentes. Então, aqui é a letra A. A gente vai aprender reação redox também, fiquem tranquilos, tá? Mais outra. Observe as equações a seguir e também, de novo, que é a classificação, né? Então, ele quer a primeira reação de síntese. Quem aqui é a reação de síntese? É aquela reação que eu tenho 2 ou mais reagentes formando um só produto. E aí, toma cuidado, porque aqui, ó, vem o 2 na frente. Esse 2 na frente quer dizer o seguinte, que eu tenho o NO2 mais outra molécula de NO2. Eu tenho 2 reagentes, tá? Apesar de ser o mesmo, e eles vão se sintetizar em N2O4. Então, aqui que é a minha reação de síntese número 2. Já vou excluir a C e a B. Síntese. Depois ele quer a de análise, que é o contrário, né? Eu tenho um reagente que se decompõe. A análise é sinônimo de decomposição. Então, aqui, ó, um reagente que se decompõe nesse e nesse. Então, a segunda aqui tem que ser 1. 2, 1, 2, 1. A terceira, eu tenho substância composta com substância composta, formando substância composta e substância composta. Então, aqui é uma dupla troca. Item 4. Não, item 3, né? 3. E o último só pode ser 4, né? Que é a reação de simples troca ou deslocamento. Substância simples com uma composta, formando uma composta e formando outra simples. Ó, teve uma simples troca. A prata com o nitrato se separaram. E aí o magnésio se ligou ao nitrato e a prata ficou sozinha, substância simples. Então, item D.
peraí. Essa daqui é simples troca. Simples troca. Item 4 é simples troca. Ah, é ao contrário, gente. Volta. Volta. Não vou editar o vídeo. Cadê a borrachinha? Aqui. Bom, ele quer a simples troca primeiro, né? Então, como a simples troca é o item 4, é 4 e 3, a letra A. Essa aqui é de uma listagem minha, tá? Considerando as reações químicas representadas pelas equações da coluna 1, que é essa primeira, fazer associação com a coluna 2, que é a segunda. Aqui é legal porque tem um nome bonitinho, ó. Síntese ou adição, decomposição ou análise, deslocamento ou simples troca, são 2 nomes, tá? Tem que saber. E a reação de dupla troca. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um reagente, 2 é a mesma do anterior, não é. 1 reagente e 2 produtos. Rolou uma decomposição. Então, aqui o 1 tem que ser 2, ó. Item 2. Deixa eu fazer assim para eu não me embananar. 2. Então, aqui sai e aqui também. Segunda reação, eu tenho esse reagente mais esse, formando um só produto. Então, aqui rolou uma adição. Item 1. Então, aqui, ó, 2 é 1. Então, já matei a letra A, também não pode ser. Item 3, ó, NaCl com esse sal, formando esse sal, ácido, né? E esse sal também. Rolou uma dupla troca aqui, ó. O NaCl separou e o NH4 separou daqui, ó. Aqui. Aí o NH4 se ligou com o Cl e o Na com esse ânion aqui, formando esse sal ácido, tá? Bicarbonato de sódio. Então, aqui rolou uma dupla troca, que é o item 4. E o item 3, que é uma reação de deslocamento ou simples troca, substância simples, uma composta e uma simples. Rolou uma simples troca. O hidrogênio separou aqui do cloro. E o ferro se ligou aqui com o cloro, né? E o hidrogênio formou uma substância simples. Então, a letra B.